Oi pessoal, tudo bem? Cá estou eu para a semana 2 de suicídio e dessa vez eu vou falar sobre a minha tentativa. Eu vou contar um pouquinho da minha história e como, diferente da minha mãe, eu cheguei no mesmo ponto que ela de querer tirar minha própria vida. A minha mãe, para quem não assistiu os vídeos, na semana passada foi tudo sobre a experiência da minha mãe, que cometeu suicídio há 11 anos, e tá tudo lá no IGTV, tá bom? Então, quem não assistiu pode ir lá assistir, tá tudo por ordem, bonitinho. E esse vídeo eu também vou colocar lá, tá? Vamos ver. Eu já contei pra vocês, contando a história da minha mãe, acabei contando um pouquinho da minha história. Então, eu tive uma infância boa, tranquila, feliz. Eu tinha uma babá que abusava de mim bastante psicologicamente e eu me sentia bem rejeitada por causa disso, porque ela amava meus irmãos e ela me detestava. A verdade é essa, eram bem extremos. Graças a Deus que ela amava meus irmãos, porque eu sou muito feliz deles terem tido bastante carinho e cuidado. E que pena que por diversos problemas dela e da vida pessoal dela, ela descontou muito da amargura e do rancor dela em mim. Então eu cresci me sentindo menos importante, menos especial que os meus irmãos. Mas não é algo que me... Não vou dizer que foi um trauma gigantesco, mas é algo que me abalou bastante. Na escola, eu tive meus problemas. Nossa, gente, eu estudei num colégio. Tenho vários amigos desse colégio. Tenho mais amigos do primeiro colégio do que do segundo, e acho que até da faculdade. Mas era tipo novela mexicana, sabe? Tinha altas brigas, altos rolos, meninas que odiavam outras meninas. E eu era muito tonta. Nossa, eu era tonta demais. Então eu virava e mexia, eu tava no meio de uma briga. E eu era sempre excluída por todo mundo. Eu sou muito bocuda, eu sou meio chata. Eu sei, eu confesso. Tento melhorar. Tem alguns amigos loucos aí suficientes que gostam de mim. Eu tenho amigos tipo a Bel, que me assiste, que é minha amiga desde a segunda série, sabe? Eu tenho alguns que me aguentam. mas eu não sou muito fácil, não. Então, eu sofria muito. E eu sempre fui uma pessoa de quando gosta, gosta muito. Então, quando eu tenho uma amiga, nossa, ela é minha melhor amiga e eu dou minha alma por ela. Quando eu me apaixonava por um menino, gente, é o amor da minha vida. Eu lembro que eu fiz diários desde os 7 anos e toda vez que eu amava, nossa, eu amava. Na semana seguinte eu amava outro. Eu amava todo mundo. Mas acho que era porque eu tinha tanto amor dentro de mim e eu não sabia muito pra quem dar e como dar. Eu queria receber tanto amor que ficava tudo acumulado e eu tentava dar para as pessoas em troca de receber esse amor e não recebi, ficava frustrada. Eu sempre fui uma pessoa muito emotiva e não soube lidar muito bem com isso. No colegial eu mudei de colégio e eu acabei indo pro Mackenzie, que é um colégio presbiteriano, e com isso eu caí por acidente na igreja presbiteriana. E a igreja foi ótima, porque eu conheci pessoas que também davam bastante desse amor. Mas a igreja não é lugar de santo, viu, gente? Não é só gente bacana que tem na igreja. E eu também me enfiava em briga, em discussão, em picuinha. Nossa, meu, uma das meninas que eu mais brigava, hoje é uma das minhas amigas mais queridas e que foi a que eu agradeci porque me deu o pontapé pra esse projeto. Ela tá lá em Paris, sabe? Né, dona Marina? Ela tá lá em Paris e eu aqui, a gente se conversa, a gente se abraça, a gente se ama, a gente... Meu, somos tipo unha em carne, carne e unha. Loucuras da vida, né? Mas precisou... A gente precisou passar por poucas e boas e apanhar um pouco para criar essa maturidade e entender que as nossas diferenças, na verdade, nós nos complementamos, assim. E as nossas diferenças acabaram se atenuando, assim, hoje nem são tão diferentes assim. Hoje nós somos mais iguais do que parece. E talvez seja por isso que a gente brigava tanto, porque a gente era muito igual. Mas, enfim,
Eu acabei indo pra igreja, conheci a igreja, me converti, e isso me fez muito bem, me ensinou um amor, assim, o amor de Deus, o amor de Cristo, que foi muito importante na minha vida. Mas mesmo assim, eu sempre tive essa coisa do abandono e do menosprezo e de ser inferior dentro de mim. Eu tinha um namorado. Com 16 anos eu comecei a namorar, achei que ele era o cara da minha vida. Namorei com ele por 4 anos, eu era muito apaixonada por ele. E ele foi fazer um intercâmbio, e no meio do intercâmbio ele me ligou. E por telefone ele terminou o namoro. E não tinha nada de errado, assim, a gente tava super bem num dia e no outro dia não tava mais. Lá ele se descobriu outra pessoa, enfim, eu já não era mais a mulher que ele sonhava, mas ele esqueceu que eu tinha continuado aqui, né? E eu tava com os meus pensamentos, então demorou pra eu entender que ele também não era homem pra mim. Então, nossa, eu sofri o pão que o diabo amassou, viu, gente? E isso já tinha acontecido tudo com a minha mãe. E entre eu sair da casa da minha mãe e esse término de namoro, que pra mim foi muito difícil na época... Nossa, meu cabelo hoje ele tá bem rebelde. Eu tive um acesso de choro um dia. Eu comecei a chorar e não parei nunca mais. Não parei nunca mais, mas eu passei tipo 24 horas por dia chorando, 24 horas. E aí uma hora meu pai foi falar comigo e eu falei pra ele: pai, eu acho que eu sou louca, eu nem sei porque eu tô chorando, mas eu não consigo parar. Me leva no médico, por favor. E ele me levou numa psiquiatra no dia seguinte. E depois de umas consultas, ela me diagnosticou com depressão. E eu comecei a fazer tratamento pra depressão e pra dormir, porque eu sempre tive problema pra dormir, eu tava dormindo muito pouco, então eu comecei a fazer tratamento. Bom, terminei esse namoro, fiquei muito mal, muito mal, muito mal. Emagreci horrores, e eu tinha acabado de entrar na faculdade. Foi no meu primeiro ano da faculdade, foi na primeira semana da faculdade, tipo, passou a semana dos bichos, ele terminou comigo. E aí eu conheci um cara na faculdade, um pouco tempo depois, e aí a gente começou a ficar junto, não sei o que lá, a gente começou a namorar no segundo semestre, e nós ficamos juntos ao todo por 13 anos. Então ele foi meu segundo namorado, e foi meu marido depois, e a gente ficou junto todo esse tempo. E o nosso relacionamento, assim, eu sempre, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito difícil. Ele é muito racional, eu sou muito emotiva, então a gente tinha conflitos por causa disso. Eu sou de chorar, de gritar, de botar pra fora, e ele não. E ele é mais fechado, mais introvertido, e eu sentia muita falta de conversar, mas principalmente o que eu sempre reclamava com ele é que, mesmo ele me amando e sendo meu marido e tudo mais, eu continuava me sentindo inferior. Eu sempre me senti inferior a ele. Pessoalmente, profissionalmente, seja de qualquer forma, eu sempre me senti inferior. E isso pra mim era um problema. E ele tem uma personalidade mais... Eu tô procurando uma palavra bonita pra dizer aqui, pra não ferrar tudo. Ele tem uma personalidade mais incisiva, digamos assim. Então as coisas são meio do jeito dele. E eu, por me sentir inferior, eu acabava abaixando muito a cabeça e deixando que as coisas fossem do jeito dele. Então eu me vi morando numa casa depois que eu casei, que eu não sentia que era minha, porque nada era minha cara, tudo ele tinha escolhido, decoração, etc e tal. As roupas que eu vestia, ele sempre falou mal, ele falava que eu me vestia igual homem, que eu tinha que ser mais feminina, o jeito que eu me maquiava era errado, o jeito que eu usava meu cabelo era errado, a cor do meu cabelo era errado, tudo eu tinha que mudar. Não eu tinha que mudar, mas tudo ele meio que deixava a entender que podia ser melhor. Então eu achava ele muito incrível, eu sempre achei ele muito incrível, eu sempre admirei muito ele, e eu me achava pouquíssimo admirada, e isso foi me detonando cada vez mais. Mas a gente se dava super bem, a gente acabou ficando muito mais próximo dos amigos
dele do que os meus, porque eu sou muito extrovertida, eu fico amiga até do poste em 5 minutos. Ele já é um pouco mais difícil de fazer amizade, então era mais fácil eu ser amiga dos amigos dele do que ele dos meus. Então a gente saía muito mais com a turma dele, que acabou virando minha turma, tudo mais. Passando um pouco pra frente, a gente teve os nossos problemas, tá? A gente teve traições na época do namoro, etc e tal, algumas discussões, os meus problemas de depressão, de remédios, e a gente sempre se perdoou, a gente sempre se resolveu, a gente se conversava, e eu achava que a gente tinha um relacionamento normal, com seus altos e baixos. Até que em 2016 eu engravidei, e era meu sonho. Na verdade, eu sempre quis ter filho, e ele sempre pediu pra gente esperar, e ele decidiu que no final de 2015 era pra gente começar a tentar. Aí eu engravidei e perdi logo em seguida, aí eu tive que operar a coluna, teve que esperar um tempo, e daí quando eu pude voltar a tentar engravidar, a gente tentou e logo conseguiu, e eu engravidei da Isabela. E era o meu sonho realizado, eu tava muito feliz, mas ele não parecia tão feliz assim, não vou dizer que ele não estava, mas ele não demonstrava. E eu me senti muito sozinha durante a gravidez. Ele trabalhava muito, saía muito cedo de casa, voltava muito tarde, saía muito com os amigos, pra bar, balada, e me deixava sozinha em casa, e eu grávida. E aí eu tentei fazer esquema de ler pra Belinha enquanto ela tava na minha barriga, e ele não participava muito, ele nem encostava muito na minha barriga, assim. Às vezes ela mexia, eu falava assim, sente. Aí ele sentia e falava, legal, e já tirava, e era meio frustrante. Mas ele foi comigo em todos os ultrassons, foi comigo nas consultas, então eu sempre achando que era pela personalidade dele, né? E aquela coisa de falarem, pai só vira pai quando nasce o filho. Então eu falei, quando nascer, vai virar paizão. Aí, pouquinho antes, lá pra março, eu peguei ele no WhatsApp, assim, e aí eu cheguei perto e ele assustou, e aí eu perguntei com quem ele tava falando, e ele se enrolou, e eu fiquei mal, e foi uma noite horrorosa, eu chorei muito, e eu comecei a sentir dores, e desde aí eu sempre senti um pouco de dor, uma gravidez bem desconfortável, né, no final. Em abril, ele saiu numa noite com os nossos amigos, eu saí também, só que eu não me senti bem, pedi pra voltar pra casa, e ele perguntou se eu queria ir dirigindo ou se eu ia chamar um Uber, porque ele ia continuar, porque não é porque eu tava mal que ele não ia se divertir. E nesse dia, eu sei que ele chegou super tarde em casa e muito bêbado, vomitando, etc e tal. Eu fiquei muito nervosa e ele não tinha condições de me levar no hospital, então quem me levou foi meu irmão. E eu cheguei lá com contração, assim, de parto já, só que eu não tinha dilatação. Então os médicos ficaram tentando me acalmar, falaram que eu tava muito nervosa e eles não podiam me dar calmante por causa da gravidez. Nossa, foi horroroso aquele dia. Eu voltei, tive uma conversa muito séria com ele. Falei que ele precisava ser mais parceiro, que ele não podia mais fazer isso, que ele tinha que ficar comigo pra parar de sair cedo e voltar tarde, né? Pra começar a ser pai, porque afinal a filha ia nascer em um mês. Nossa filha nasceu, foi maravilhoso. 3 dias depois que ela nasceu, a gente descobriu que ela e eu tínhamos pegado uma infecção, demorou um pouco pra descobrir o que era, descobrimos. Eu não vou entrar em detalhes, por diversos motivos, mas 10 dias depois ela faleceu e eu ainda estava muito doente. A gente voltou pra casa, né, eu e ele, e menos de 2 meses depois da morte dela, ele decidiu que ele ia sair de casa, porque ele falou que ele não estava bem e ele precisava de um tempo sozinho. Ele saiu de casa e aí eu me vi sozinha na casa que eu morava com ele, na casa que não tinha nada a ver comigo, num quarto vazio, numa cama vazia, com o quarto da minha filha todo montado e vazio do lado. Eu surtei, eu pirei.
meu irmão mora fora do Brasil, mais novo, eu resolvi do nada ir passar uns dias com ele, fui, passei 10 dias com ele, e aí quando eu voltei, na época, marido tava me esperando com flores, pedindo perdão, pedindo pra voltar pra casa, dizendo que tudo ia ser diferente. Foi ótimo, os primeiros dias foram ótimos, mas depois não foi mais. Daí ele foi ficando mal e dizendo que não tava bem. E ele sempre falou que queria fazer a viagem do Caminho de Santiago de Compostela. Ele foi fazer. Uns 3 dias antes dele fazer essa viagem, ele saiu para reencontrar os amigos do colégio e me mandou uma mensagem dizendo que tinha bebido demais e que ia dormir na casa de um amigo. Aí quando ele voltou para casa no dia seguinte, na hora do almoço, eu fiquei super chateada. Eu falei para ele que ele não podia fazer aquilo, né, me deixar sozinha e que ele era casado, que ele não era mais solteiro, etc e tal. Mas aí ele fez essa viagem de Santiago de Compostela e ele voltou com uma lista de coisas que ele gostaria que a esposa dele tivesse. E era um monte de coisa que eu não tinha. E eu falava, caramba, eu tô com esse cara faz 6 anos, sei lá, quase 6 anos. Não, já fazia 6 anos. 6 anos e eu não sou quem ele quer que eu seja. Mas eu preciso ser, né? Porque eu falava, não vou perder mais. Já perdi minha filha, já perdi muita coisa, eu não vou perder mais meu marido. Aí eu conversei com ele. Pra quem não sabe, eu tenho uma empresa, eu tenho uma assessoria de eventos e eu decidi que eu ia fechar a assessoria de eventos no ano que vem, que no caso é esse ano, que eu ia só cumprir os casamentos que eu já tinha fechado, porque eu achava que eu tinha que me dedicar mais a ele, mais à nossa casa, porque eu trabalhava muito à noite, muito de madrugada, enfim. Ficamos decididos assim. Um mês depois, ele saiu com os amigos da faculdade e ele só voltou pra casa quase 7 horas da manhã e eu já estava em pânico, ligando assim pra delegacia de polícia, achando que alguma coisa tinha acontecido com ele. E ele tava muito alterado e sei lá o que ele usou, que ele bebeu aquele dia, enfim, não faço ideia. Eu fiquei muito preocupada, não fazia ideia de onde ele tava, então eu peguei o celular dele e liguei pra saber de onde que ele tava vindo, porque ele tava de Uber e, resumindo, eu peguei mensagens dele com uma menina e nesse dia eu descobri que ele tinha uma namorada. E ele tinha uma namorada desde fevereiro. Minha filha nasceu em maio. Então ele tinha uma namorada desde que eu tinha 6 meses de gravidez. E que todas as vezes que ele saiu à noite, que ele saía com os amigos, o encontro com os amigos do colégio, a viagem de trabalho, tudo isso ele tava com ela. E aí meu mundo desabou. Porque aí eu me senti um lixo de verdade. Aí eu percebi que eu tinha perdido a minha filha e que eu tava sendo completamente enganada e que eu tava perdendo o meu marido também. Eu entrei em pânico. Aconteceram várias coisas nesse dia que eu não vou entrar em detalhes porque eu não posso. Mas ele me pediu perdão, falou que ia terminar tudo e que ia ficar comigo. E eu perdoei. E ele continuou em casa. Só que ele não terminou tudo com a menina. E aí, quando foi em dezembro, dia 13 de dezembro, eu falei pra ele que não dava mais pra continuar daquele jeito, porque ele tava muito distante e a gente não era mais feliz e que ele precisava mudar, que ele precisava sair daquele buraco, que eu já tinha perdoado ele, ele se sentia muito culpado. Eu falei, não, já te perdoei, fica tranquilo, mas você precisa decidir se você quer ficar comigo, porque eu já mostrei de todos os jeitos que eu quero ficar com você, mas você precisa decidir se você quer ficar comigo. E eu saí pra jantar com uma amiga. E quando eu voltei pra casa, tinha um bilhete na mesa da cozinha dele dizendo que me amava muito, mas que ele não conseguia ser o marido que eu merecia, e ele terminava a carta com "pra sempre seu". E aí eu liguei pra ele e falei, cadê você? Onde você tá? Eu mandei mensagem, acho, tipo, você não tá em casa? Ele, cadê você? Ele, não, eu saí. E aí eu falei, você tem 20 minutos pra voltar pra casa. E esperei 20 minutos. Só que ele não voltou. E quando deu 20 minutos, eu, naquele pânico absurdo na minha cabeça eu tinha matado minha filha, porque eu tinha pegado a infecção também, eu não tinha dado anticorpos pra ela e eu não tinha sido uma boa mãe pra ela, porque, gente, na depressão a gente pensa as maiores
besteiras do mundo, tá? Então eu falei, matei minha filha, perdi meu marido, ele me trocou por outra e ela sabia que ele era casado, ela sabia que eu tava grávida e mesmo assim ela ficou com ele e aquilo... Eu me senti tão desrespeitada, tão humilhada, tão destruída, eu me senti lixo. Eu me senti lixo, então eu tomei todos os meus remédios, todos, e eu peguei um estilete e eu comecei a cortar o meu pulso e fui cortando e meu telefone começou a tocar. No momento que eu vi a minha veia, assim, que o corte estava muito profundo, o telefone começou a tocar e era o pastor da minha igreja e eu desliguei na cara dele, ele me ligou, desliguei, ele me ligou, desliguei e eu atendi. E eu atendi porque eu falei, eu vou dispensar ele logo, né? Mas eu já tava tão grogue dos remédios que eu nem lembro direito que eu conversei. Eu lembro de falar que eu não aguentava mais, que eu não queria mais aquela vida, eu não aguentava mais. Ai, desculpa. Peraí. Ai, desculpa, vamos lá. Então eu falei que eu não aguentava mais, que eu não queria mais aquela vida. E ele só falava pra mim, tudo bem, você não precisa mais aguentar, tudo bem, só fala um pouquinho comigo, só fala um pouquinho comigo. E a última coisa que eu lembro é de ouvir barulho de alguém abrindo a porta e eu achei que era meu marido voltando e aí eu fiquei feliz e aí eu larguei tudo e eu desmaiei. Mas não era meu irmão. E ele me pegou e me levou pro hospital. Eu tenho flashes, assim, do hospital e eles me costuraram e fizeram exame de sangue e tudo, e aí eu não lembro de mais nada. Aí o meu irmão, quando ele vier dar o depoimento dele, ele conta, mas o que eu lembro de no dia seguinte falarem pra mim que era pra eu ir no consultório da minha psiquiatra porque o meu marido ia estar lá pra conversar comigo lá. E aí eu me arrumei do jeito que ele gostava. Gente, eu fiz maquiagem, eu pus salto, fiz tudo. E fui. Só que quando eu cheguei ele não tava lá. E aí eu falei que pra mim já tinha dado, eu não queria mais viver. E aí eles perceberam que se eu ficasse sozinha em casa, eu ia tentar me matar de novo. E eu ia mesmo. E eu falei, uma hora vocês vão se distrair, eu vou me matar. E eu não lembro disso, tá? A única cena que eu lembro é da minha psiquiatra abrindo a porta, chamando meu irmão e falando involuntário. E aí eu lembro de me levarem para uma ambulância. E eu lembro de me agarrar na minha bolsa como se não houvesse amanhã. E me enfiaram na parte de trás de uma ambulância. E eu não fazia ideia de pra onde eu tava indo. Eu tava com muito medo. E eu apagava e voltava. E hoje as coisas fazem sentido, mas na época não fazia. E chegou uma hora que eu achei que eu tava sendo sequestrada. E aí eu consegui pegar meu celular dentro da minha bolsa e ligar pro meu pai. E meu pai atendeu e eu falei, pai, socorro, socorro, estão me levando, me salva, me salva. E arrancaram o celular da minha mão. E aí a próxima cena que eu lembro é de me amarrarem numa cama. O pessoal lá falou que quando chega gente de internação involuntária, que tá rebelde, agitado, eles mandam 5 pessoas pra tirar da ambulância, né? Uma pra segurar cada braço, cada perna e uma outra pra ir conversando. E pra mim precisaram mandar 7, porque 5 não deram conta. Os meus amigos que ficaram lá, os amigos que eu fiz lá, né, nessa clínica, que eu chamo carinhosamente de hospício, eles falam que eles ficaram assistindo e eles acharam que ia sair um lutador de MMA lá de dentro, aí saí eu, assim. E me amarraram, tipo igual Jesus na cama, sabe? Um braço aberto, outro braço aberto e as 2 pernas pra frente, me amarraram. E no meio da ambulância, depois eles me contaram que quando tiraram o meu celular, eu falei que eu queria morrer e eu arranquei todos os pontos do meu pulso com a boca e eu peguei meu brinco, enfiei meu brinco e abri todo o rasgo. Então eu cheguei lá com um puta rasgo no braço e quando eles foram me amarrar na cama, eles me amarraram em cima do rasgo e, gente, eu gritei.
gritava de dor, eu me sacudia tanto, e aí veio um cara e pá, deu uma injeção assim na minha coxa de calmante, aí eu dormi de novo. E eu fiquei lá amarrada. Eu vou dizer pra vocês que é a pior sensação do mundo. Amarrada numa cela, com grade, com um monte de gente gritando, gente com vários distúrbios mentais, pessoas perigosas, e eu lá, toda suja de sangue, toda... Foi horrível. Foi horrível. Eu precisava contar essa história toda, porque nos próximos dias eu vou contar como foi a internação na clínica e como eu saí da clínica e como eu fiquei. Mas é porque a minha tentativa de suicídio é muito diferente da minha mãe. A minha mãe, ela tinha transtorno bipolar, ela era alcoólatra, ela tinha muitos problemas químicos. Na autópsia dela, os médicos falaram que tinha tanto sangue, tinha tanto álcool no sangue, que talvez ela nem tenha percebido direito o que ela fez, sabe? Eu não. Pra mim foram fatos que foram me destruindo aos poucos. Eu procurei resumir bastante, assim, porque eu não quero estragar a vida de ninguém, então eu não vou entrar nos detalhes que fariam isso, mas eu também preciso contar pra você que também tá apanhando da vida, sabe? Quando passa um furacão, vem um vendaval, e quando termina o vendaval, vem um tsunami. Era assim que eu tava me sentindo. Eu explicava que eu me sentia como se eu estivesse me afogando no mar, e cada vez que eu conseguia tirar a cabeça, vinha uma onda nova. Era assim. Porque a pessoa que mais me amava me enganou tanto e me judiou tanto. E eu me vi sozinha, trocada, humilhada, abandonada. Eu me vi assim e eu me achei um lixo. E eu resolvi matar a Renata. Porque naquele momento a Renata era uma bosta de pessoa e o mundo ia ser muito melhor sem ela. Entendem? O mundo ia ser muito melhor sem ela e eu ainda ia encontrar minha filha. Que na minha cabeça era o único ser que me amava, era o único ser que dependia de mim e eu não tive a capacidade nem de cuidar dela. Faz sentido? Mas a boa notícia é que, gente, eu tô aqui. Eu tô aqui hoje, 30 de julho. E eu tô aqui. E eu tenho muitos motivos pra sorrir, pra ser feliz. Muitos. Como vocês podem ver, ainda não superei 100% esse assunto. Acabei de sair da terapia, não superei 100%. Mas hoje eu já não penso mais em tirar minha vida por causa disso. Porque eu encontrei pessoas novas e eu encontrei motivos novos e principalmente eu encontrei a Renata que não merece morrer. Porque ela não merece morrer. A Renata sofreu muito, mas a Renata ainda tem muito pra fazer nessa vida. E a Renata ainda vai ser muito feliz. E aí eu pareço uma louca falando em terceira pessoa, mas eu garanto pra vocês que eu vou ser muito feliz. É questão de honra agora, sabe? E é isso, gente, desculpa. Eu nem vou conseguir botar tudo no Stories, eu acho que vai tudo direto pro IGTV mesmo. Tá bom? Beijo pra vocês. Até a próxima.